Danilão, boa tarde para você, tudo bem, Danilo? Temos o substituto do Vina? Até agora não, a comissão técnica trabalhou mais outras questões, mas não trabalhou ainda time em campo para substituir o Vina. Eu vi, inclusive, nas nossas redes sociais uma arte muito legal. Acho que o Guto está assim mesmo, olhando para as opções, mas ainda não definiu quem vai substituir o Vina para a partida desse final de semana contra o Atlético Goianiense. O técnico está contando já com o retorno do Charles, voltou a treinar com bola, ainda não está treinando tão forte, está treinando de uma forma onde ele não tenha a condição de ser marcado pelos adversários. Na verdade, o departamento médico pediu para evitar algum tipo de choque por conta da lesão que o atleta sofreu, da pancada que o atleta sofreu no pé direito lá no finalzinho de novembro. Ele já está treinando com bola, deve estar à disposição para o final de semana, mas óbvio, é um volante, né? Não será o substituto do Vina. Legal, Danilo. Deixa o Danilão aqui, só para continuar falando sobre Ceará. O Ceará está na sua 5ª participação de Série A, quando a gente fala de pontos corridos, né? E esse é o melhor momento do Ceará em todas as participações da Série A. O momento do Ceará, a 8 pontos da zona do rebaixamento, nesse instante, com 24 rodadas e 32 pontos, é a melhor campanha do Ceará nessa era de pontos corridos. São 5 edições, o Eduardo Trovão vai trazer para a gente todas as informações, inclusive de forma didática, para a gente entender o momento vivido pelo Vozão. 2010, Cruzeiro 2-0. 2011, São Paulo 4-0. 2018, 0-0 com o América Mineiro. Ano passado, Grêmio 2-1. Esses foram os jogos da 24ª rodada do Ceará na era dos pontos corridos da Série A. 3 derrotas, 1 empate. Esse ano, vitória. 2-0 para cima do Bahia. Mas não é só isso, não. A campanha de 2020 é a melhor do Ceará na Série A após 24 jogos. Veja, em 2010, o Ceará era o 13º com 30 pontos. Em 2011, 15º com 27 pontos. Em 2018, tinha só 24 pontos, era o vice-lanterna. Em 2019, também estava no C4, 17º com 23 pontos. Esse ano, outra história. Está em 9º lugar, com 32 pontos. E agora o Ceará quer aproveitar o bom momento para continuar se superando. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, um empate em 2-2 na Arena Castelão, o time olhou lá na tabela e percebeu que tinha pela frente 4 adversários diretos. 2 já foram, Vasco e Bahia, com 2 vitórias. Os outros 2 são Atlético Goianiense e Fortaleza. 2 triunfos importantes, 2 resultados importantíssimos ainda fora de casa, né? Agora é pensar no Atlético Goianiense dentro de casa, né? A gente sabe também que será um jogo difícil, então que a gente possa concentrar para fazer um grande jogo contra o Atlético Goianiense. Sábado, é claro, não passa pela cabeça da torcida e do time também outro resultado que não a vitória. Afinal, o Ceará vem de 2 vitórias, aliás, 2 ótimas vitórias fora de casa. E se conquistar mais um triunfo, o Ceará chega aos 35 pontos e já começa a se aproximar da média dos 45, que costuma livrar qualquer equipe dos riscos de queda para a Série B. Além de aumentar a distância para o Z4, né? Tudo isso influencia e faz com que o nosso grupo passe a olhar para cima ao invés de ficar olhando para baixo, olhando para trás, né? A gente tem que olhar para frente, olhar para cima, para que a gente possa galgar degraus e ir buscar um posicionamento importante dentro da competição. Para frente é que se anda, para cima é que se olha. A melhor colocação do Ceará na era dos pontos corridos após 24 rodadas pode se tornar a melhor campanha ao fim das 38 rodadas do Brasileirão.
A gente fala muito de 2010, essa é uma pesquisa do Caio, esses números aí são uma pesquisa do Caio. A gente fala muito de 2010, né, Danilo, que realmente foi uma campanha muito boa. A campanha do Ceará não ficou na zona em momento algum. Em momento algum. O Ceará teve um momento de estabilidade, um início absurdo, depois caiu. E aí se reestabilizou com o Dimas e acabou classificado para a Sul-Americana. E eu falei isso e alguns torcedores não entenderam, ficaram pé da vida comigo, porque eu falei que o Ceará precisava voltar a uma Série A e curtir a competição, para não ficar só naquela história de lutar contra rebaixamento e um desespero, seja no início ou lá no final da competição, para tentar se recuperar e permanecer. Eu acho que esse é o ano de o Ceará... vou aqui respirar, porque de 32 pontos, o Ceará está precisando ali 13 pontos de 14 jogos. 14 jogos, 5 vitórias, o Ceará 5 vitórias, garante, independente de como tiver o aproveitamento da galera lá de baixo. Exatamente, além de tudo isso. E pode beliscar, e aliás, é muito provável que belisca mesmo, uma vaga, pelo momento do Ceará e pela sequência que está tendo e pela consistência, uma vaga na Sul-Americana. Então esses números mostram bem o momento que é muito bom do Alvinegro, né, Danilo? Certo, e verdade. E para a gente ilustrar esse momento, se o Ceará está a 8 pontos da zona de rebaixamento, ele está a apenas 6 do Internacional, lá na zona de Libertadores. Óbvio que esse não é o objetivo do Ceará, mas dá para a gente perceber que ele está muito mais próximo, como disse o Trovão, de cima, tem que olhar para cima, do que de baixo, porque hoje a pontuação dele lhe dá essa condição. E o mais interessante, o Caio, em relação a isso, e tenho certeza que o torcedor também já se ateve a essa situação, é de que isso foi conseguido com os 2 últimos jogos fora de casa. Vejam só, o Ceará que só tinha vencido uma partida em casa em todo o Campeonato Brasileiro, de repente, numa sequência, vence 2 e fica nessa situação. E agora volta a jogar em casa, podendo até ampliar esse processo de subida na classificação.